No vídeo de hoje você vai conferir comigo, Jorge Augusto, como é andar aí no novo modelo 100% elétrico da Volkswagen. A gente apresentou aí no canal tanto o ID3 quanto o ID4. E agora a gente vai dirigir o carro para saber como é que é tudo isso. E olha pessoal, tem uma surpresa especial, porque além de eu dirigir o carro, eu vou ter a presença de um executivo da Volkswagen junto comigo, que vai mostrar todos os detalhes de funcionamento e dinâmica de uso desse carro. Bom, vamos conferir tudo isso agora. Bom pessoal, agora eu vou dirigir aqui o Volkswagen ID4, aqui ao meu lado, André Drigo. Tudo bom, André? Tudo bem, Jorge. Pessoal, vocês estão vendo a gente sem máscara, mas nós dois aqui com todas as doses de vacina e teste PCR, tá? Então não se preocupem. Bom, o André Drigo, vocês já viram ele no canal, Volkswagen Taos, lançamento, não é isso? Do Taos, exato, Jorge. Teve com a gente explicando o IQ Lite e agora ele vem andar de carro aqui comigo para explicar um pouquinho sobre o Volkswagen ID3 e o ID4. No caso, a gente vai andar só no ID4 por quê? Então, o ID4 ele é um veículo maior do que o ID3, ele tem uma bateria um pouco maior, tem vários features que o ID3 também, e alguns outros que eu vou te contar no meio do caminho. E por ser um SUV, o interior dele é um dimensionalmente, você vai ver que ele é como se fosse uma classe superior até. Ok. Então acho que é uma boa dica a gente andar com esse carro. Pessoal, em detalhe importante que assim, tanto o ID3 quanto o ID4, os dois são tração traseira. Exato. E os dois têm a mesma potência de motor. Exato. Então a experiência de condução a gente pode dizer que é muito parecida. A experiência de condução é parecida, torque também é o mesmo, né? Logicamente a carroceria é um pouco maior, movimento é diferente, mas em termos de torque e potência é o mesmo carro. Bom, o André Drigo, pessoal, é o gerente de desenvolvimento de produto da Volkswagen. Então ele é a pessoa para poder conversar com a gente sobre várias coisas legais aqui a respeito do carro. Eu já notei que o carro não tem freio de mão, né? Não tem acionamento. Então, ele tem um freio de mão aqui, né? Mas a partir do momento que você já startou o veículo, ou ligou ele, soltou o freio, ele automaticamente já começa a rolar. E quando você dá parque, ele aciona o freio de mão. Ele aciona o freio de mão. Muito legal, então é um botão a menos no carro. E aqui, aliás, essa alavanca é muito legal, né? Porque você gira ela para dar ré, põe no neutro, põe no D, muito fácil. Mais uma tocada no D, se você der, ele vai para bateria recovery, que é na verdade a recuperação mais rápida da bateria. Bom, vamos ver como é que isso funciona. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um primeiro bate-papo que nós estamos fazendo aqui a respeito do modelo elétrico da Volkswagen, para vocês terem uma ideia de como é essa experiência aqui. Bom, eu já vou aproveitar para perguntar aqui para o André aquela questão que é recorrente aí no canal, né? Sobre o problema da autonomia do carro. Porque assim, a gente sabe que existem ciclos diferentes, né? Tem o americano que é o EPA, tem o europeu que é o WLTP, não é isso? Exato. E geralmente esses ciclos, quando a gente vai ver na vida real, a autonomia não reflete muito o que a gente encontra na vida real. Por que acontece isso? Então, Jorge, o que acontece é os ciclos VLTP ou WLTP que a gente fala e o americano, eles são, cada um deles trata ou faz o cálculo e a medição com um circuito pré-definido. Então tem stop and go numa certa condição, tem rodovias numa certa condição, que faz com que haja diferença, logicamente. E o cliente tem sua rotina, tem seu circuito que ele anda todo dia, que pode conter mais stop and go, menos stop and go. De repente ele anda mais em rodovias, então dá uma diferença devido a como ele conduz e a sua própria rotina diária, que, como se diz, diferencia um pouco das normas ou como o veículo é testado. Ou seja, pessoal, como vocês estão vendo, são processos controlados. E aí a vida real acaba sendo um pouco diferente do que o processo controlado. Mas o processo controlado, me corrija se eu estiver errado, ele é basicamente para você ter um parâmetro de um carro para o outro. Isso, exato. Sem isso, você poderia vender que o seu tem uma autonomia maior, mas em certas condições do que outros. Então, isso foi estabelecido mundialmente, lógico, nos dois principais mercados, para que se tenha uma régua exata para todo mundo. Então, quando você vê escrito lá, que nem esse carro aqui, 522 km, que é um bom valor, na frente da WLTP, significa conforme aquela regra. Então, você pode comparar os veículos exatamente na mesma régua, na mesma escala. Tá, olha que explicação legal. Agora, outra coisa também aqui que o André vai ajudar a gente a entender é o seguinte: todo carro elétrico é muito silencioso, né, André? Todo. Mas esse aqui tem alguma coisa a mais no para-brisa para ele ser ainda mais silencioso. O que que é?
Então, você já percebeu a acústica desse carro como ela é excelente? Excepcional. Excepcional. O que acontece? O nosso para-brisa aqui do ID4, ele contém dois sistemas, ou dois features integrados. Primeiro é o aquecimento. Ok. Ele não é com aquelas linhas de aquecimento, não. Ele é uma película de prata. Que é totalmente transparente. É totalmente transparente, um sanduíche. Ok. E com essa película, ele faz com que você tenha um aquecimento do para-brisa, auxiliando a climatização interna do carro e também evitando qualquer tipo de embaçamento. Então ele não embaça. Olha que legal, quer dizer, você não precisa necessariamente da climatização. Ele ajuda já essa temperatura interna, a ficar mais agradável. Mas o próprio processo dentro do para-brisa faz com que ele tenha um defrost. Exato. Segundo ponto importante que ele tem, ele, adicionado a isso, ele também tem uma camada anti-ruído, que ajuda na acústica do veículo. Então o que acontece? Ele chega a filtrar até 7 decibéis de ruído externo para dentro do carro, ou seja, então ele é ainda mais silencioso do que um carro normal. Então o cara acelerando na sua frente, o caminhão, a moto, escapamento, etc. Ele vai reduzir ainda mais. Vai reduzir. Então o que ele faz? São duas funções num para-brisa, você não vê nada, está vendo que é totalmente transparente, certo. Mas são duas funções integradas nele que traz mais conforto, né, para dentro do carro, e assim o cliente tem duas experiências novas aí que os outros carros não têm. Legal, né, pessoal? Mas tem mais coisa para contar desse carro. E, aliás, eu fiz um vídeo de pré-apresentação. A gente falou que esse carro, curiosamente, diferente do que a maioria acontece nos outros veículos, geralmente a gente tem veículos ou com tração dianteira, aliás, vários elétricos são com tração dianteira ou são com tração integral. Aqui a tração é traseira. Por quê? Então, tração traseira é escolhida nessa arquitetura, Jorge, por o seguinte motivo: peso. E também espaço interno. Com um peso lá atrás, você redistribui totalmente o equilíbrio do carro. Você ganha espaço interno, né, para não ter o espaço da frente, que a gente concentra na parte de climatização do carro. E você ganha mais espaço. Segundo, a dinâmica do carro é mantida excepcional, porque a gente tem vários sistemas de controle do SC e outros módulos que fazem com que mesmo o motor traseiro mantenha toda a dirigibilidade, toda a parte de, vamos falar, dinâmica. Ou seja, você não perde a direção, porque a eletrônica vai atuar. Exato, a eletrônica vai atuar em todo o sistema de chassi do carro, fazendo com que ele ainda mantenha a estabilidade, mantenha o equilíbrio, mantenha toda essa parte de segurança. Então, e a gente sabe que tração traseira para desempenho é melhor, afinal de contas, Fórmula 1 sempre foi traseira, né? Sempre foi traseira, então você joga na arrancada, a tração traseira puxa, dá aquele impulso maior no carro, vamos falar assim, né? Puxa mais atrito do asfalto, leva o carro, enquanto que na dianteira você perde um pouco em desempenho. Então, nada melhor do que unir o desempenho do motor traseiro, todo o controle de estabilidade dianteira, você tem um carro no chão equilibrado. Muito legal isso, hein? Aliás, tem uma outra curiosidade a respeito desse carro, que a gente falou sobre isso no nosso vídeo, mas tá aqui a pessoa para explicar o porquê disso, né? Ó, todo mundo tá acostumado, né? Carro de performance, freio a disco nas 4 rodas. E esse tem um tambor traseiro, por quê? Não precisa do freio a disco. Simplesmente não precisa, por quê? Esse carro com motor elétrico, ele funciona também como um alternador. O que significa? Quando você tirou o pé do acelerador, ele automaticamente já começa a recuperar a energia da bateria. Então, o motor elétrico se torna um alternador, vai freando o carro e ele vai recuperando a energia elétrica. Então, soltou o pé do acelerador, ele já começa a trabalhar na ajuda ao freio, ele auxilia o freio. Você tem que colocar menos força no freio, então. Exato, ele já atua como um freio motor. Então você não precisa ter um freio a disco, senão vai ficar totalmente superdimensionado. Então o freio tambor cobre totalmente a eficiência de frenagem do carro. Olha aí o motivo do carro ter um freio a tambor na traseira, bem legal isso. Mas outra coisa também que a gente pode falar aqui desse carro que eu acho bem interessante, né? Você falou que ele tem aqui um head-up display de realidade aumentada. Eu tô vendo a parte de baixo ali, né? Mas o que seria essa realidade aumentada? Então, a parte da barra que você está vendo inferior é comum, praticamente, num head-up display, numa tecnologia avançada dessa, é a de formação básica. O que ele tem de adicional que ninguém tem? A realidade aumentada sobrepõe a realidade, a pista real que você está vendo. Então, ele atua, por exemplo, no Lane Assist ou no ACC. Linhas aparecem sobrepostas à pista real. Então, ele consegue entender a linha de rolamento. Ele lê, transfere, né, para o módulo central, que joga uma linha virtual e te direciona e te indica com mais nitidez aonde você tem que ir.
Então a gente precisa achar aqui agora uma linha bem pintada pra gente poder ver isso. Você tem que achar uma faixa legal que ele começa a ler. Ou, se você tiver já com o ACC ligado também, você vai perceber que a hora que ele estiver chegando no carro da frente, ele mapeia o carro e já começa a mostrar as linhas de distância que você está chegando dele. Que legal isso aqui. Bom, agora daqui a pouco a gente vai passar ali na marginal, que as linhas são um pouquinho mais pintadas, né? Porque aqui no São Paulo, tudo mal pintado aqui, né? Exato, Onde a gente tá. Felizmente. Mas na marginal a gente vai mostrar isso. Outra coisa também, assim, a gente andou em vários carros, né? E eu mostrei pra vocês os modos de recuperação de energia. Então tem carro que tem aqui, não pedal shift, mas aletas para você usar os modos de recuperação. Tem carro que tem aquela história do one pedal, né? Que você aperta um botãozinho aqui no console e ele já começa a frear o carro automaticamente. E aqui, no ID3 e no ID4, como é que funciona? Então, ele é praticamente automático esse sistema. Então, você está conduzindo no modo normal, o D, que é o drive, soltou o pé do acelerador e já começa automaticamente a regenerar. Tirei o pé do acelerador e ele já está regenerando. Então, que o motor diminui a rotação, começa a carregar a bateria. Você freou o carro, mesma coisa. Então, quando você freia o carro assim de leve, não necessariamente você está usando uma pastilha da dianteira. Ele começa com o próprio motor a frear e depois você começa a acionar a pastilha. Mas em todo esse período de frenagem já começa a recarregar a bateria. Então são dois níveis. Já tirou o pé do acelerador, é um, pisou no freio é o outro. E aí a hora que você coloca na função B. Vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o B. E solta o acelerador agora. O carro já está freando sozinho. Ele tem uma intensidade de frenagem maior. Seria esse B, abre aspas, o que alguns outros chamam aí do one pedal. Isso. Que você, o one pedal, você é a mesma coisa. Solta o one pedal, que é do pedal do acelerador, você solta ele e o carro já freia. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, a função é a B. É análoga. É a mesma coisa dita de formas diferentes. Exato. Ou com funcionamentos diferentes. Exato. E o que é legal no B, que a gente chama, né? Que é o Battery Recover, que você soltou o acelerador, ele segura mais o carro, ele até ajuda na estabilidade. Eu tô vendo aqui, ó. Você tirou o pé do acelerador, ele já vai freando o carro. Né? Então ele economiza, economiza a frenagem, o freio, e também até te ajuda em curvas. Por exemplo, você está em alta velocidade, tirou o pé e já dá aquela sentada, e já segura, entendeu? Então, dirigir no modo B, eu poderia entender que é sempre mais vantajoso. É sempre mais vantajoso em termos em todos os aspectos, né? Porque o principal dele, logicamente, é a economia de energia elétrica. Então, utilizando essa função, você economiza muito mais energia elétrica. Bom, já que eu tô aqui com a pessoa que conhece tudo do produto, ele vai explicar pra gente um negócio que eu já falei outras vezes no canal, mas ele vai avalizar. O carro elétrico é um pouco diferente do carro a combustão, né? O carro a combustão, quando você tá na cidade, pareando, acelera e desacelera, ele gasta mais combustível. Quando você vai pra estrada a velocidade constante, ele gasta menos combustível. Sim. Aqui é o contrário, né? Então, aqui é o contrário por quê? Logicamente depende das condições que você trafega numa rodovia, velocidade, né? Se você anda, não fica só, como eu falo, brincando com o carro, tem várias divergências. Mas exato, no start-stop, ou nesse stop and go que você faz, ele de fato recarrega a bateria. Então quer dizer, você está na cidade, tirou o pé, ele já começa a carregar. Né? Apertou o freio, pressionou o freio e começa a carregar. Então ele tem sim uma vantagem de você entrar no stop and go, você está recarregando a bateria. Na estrada você está dando paulada na bateria o tempo todo. Ele está consumindo direto. Né? Então a autonomia de um carro elétrico, normalmente na cidade, ela acaba sendo sempre maior do que na estrada em condições... Em condições que eu, como disse... normais. WLTP, etc. Que você tem que exatamente comparar os dois. Tem que ser parametrizado, aí você vê que dá um ganho. Olha que dica legal. Bom, vamos ver se ele funciona aqui, a realidade aumentada. Aqui pelo menos a gente tem faixa pintada, né? Vamos lá, o que nós temos que fazer aqui? Ligar o controle ativo, setar a velocidade e escolher a distância que a gente quer em relação ao carro da frente, né? Exato. Vou colocar a distância menor. Vamos aumentar aqui a velocidade para... Aqui a gente está em 90, né? Aqui é 90. 90, então pronto, vamos lá. Ó, já entrou um carro aqui na nossa... Que legal! Viu? Aparece uma linha amarela ali atrás do carro. E amarela porque já está ficando próximo. Tá longe, é verde. Amarelo já é o primeiro alerta, chegou muito perto, já fica vermelho. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos tentar sair da faixa. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, ele tá piscando aqui. Exato, já tá reconhecendo que tinha carro na lateral. Olha que legal, o cara entrou na minha frente, aparece a linha ali. Então quer dizer, essa realidade aumentada, ele vai projetar as informações diretamente sobre o meu campo visual. Ele usa a pista real, sobrepõe na pista real. Deixa eu fazer uma... Isso que é
Já deu o alerta. Então quer dizer, a hora Se que você aproximou muito, ele já deu o aproximou alerta. muito, ele já entendeu que... E aqui ele põe 2 setinhas verdinhas mostrando que eu tô no centro da faixa também. Exato, que é o Lane Assist, né? Que ajuda na condução dentro das faixas limitantes da pista ou da rodovia. Exatamente, ele vai te balizando para que você não saia da lateral da pista ou nas E aí faixas. funciona como qualquer acessório. Você pisou no freio, cancela, aí você tem que restabelecer. Restarta no botão do painel, dá o resume. E aí ele vai para a velocidade que você programou. O legal é que a realidade virtual, o que acontece? Ela te chama mais atenção, né? Tá no A seu campo visualização visual. é maior, ela é mais clara, né? Para você, pô, tô vendo a linha verde, ok, tô em segurança amarela, tem todos esses níveis e diretamente no para-brisa. Nesse momento, entre os elétricos comercializados no mercado brasileiro, só esse com realidade virtual. Ainda é uma pesquisa, ainda está no mercado brasileiro, esse pelo que eu tenho lido, esse é o único que tem. Mas logicamente pode chegar em outros aí no pode momento. chegar em outros, mas esse que nós estamos apresentando ainda, logicamente, é uma pesquisa, né? Esse carro está aqui como uma avaliação de vocês, de vários stakeholders que a gente está trazendo, para sentir como é o carro, para a gente receber esse feedback e esse input, o quão bem é o carro aqui. Muito legal. Agora é o seguinte, quando eu saí com o carro, eu reinicializei todos os computadores de bordo, né? Pra gente ter uma ideia de quanto que a gente consumiu. Onde é que a gente vê como é que tá a carga do carro agora? Exatamente onde você colocou. Aqui é a carga, né? Você vai vendo que ele tá com 89%, carregado. E onde ele consumiu? Aqui, dados? Dados. Tá, então a gente rodou 8 km, numa velocidade média de 26 km por hora. A gente teve um consumo bom, né? Um consumo de 16,3 kWh para cada 100 km. A gente já testou carro no canal, pessoal, que o consumo em kWh para cada 100 km chegou aí na casa de 30. E testamos vários outros carros que o consumo ficou aí na casa de 20. Esse aqui é um consumo urbano muito bom, muito então. bom, ele é muito bom, né? Detalhe, você fez um circuito que você teve algumas paradas, mas você pegou uma marginal e teve uma certa aceleração. Então, dá para otimizar mais? Dá, né? Se você ainda pegar um circuito menor, etc., você ainda pode melhorar isso. Então, no trecho que a gente fez aqui, eu achei até interessante, que a gente fez um ciclo, né? Para, volta, ou para, dá uma arrancadinha, pega a marginal. É um valor bom. Bom, pessoal, como vocês viram, aqui foi uma matéria inicial que a gente fez aqui com o André Drigo. Aliás, vou agradecer o André por todas as informações. Evidentemente que a gente terá a oportunidade no futuro de fazer testes mais compreensivos aqui com o ID3 e o ID4. E a gente escolheu o ID4 porque é o carro que tem mais funções, né? Ele tem um pouco mais de features, vamos falar assim, mais funções do veículo. Mas a dirigibilidade entre os dois, a gente pode dizer que é praticamente a mesma? É praticamente a mesma. A tecnologia embarcada é a mesma, a plataforma, como você disse no começo, né? Aliás, é a plataforma do Q4, esse carro aqui, né? O Q4 também da tem Audi. dentro do grupo Volkswagen tem comunização de plataformas, exato. E como eu disse, a ID3 e a ID4 a plataforma é a mesma, que a gente chama de MEB, né? Toda a parte de distribuição dos elementos, né? A parte de suspensão, a parte de roda, a própria parte de bateria e motor. Aqui a todos bateria elementos de qual capacidade? Aqui é de 77 kWh. No ID3? 58. Então, valores líquidos, né? Valores líquidos. Bom, como vocês viram, pessoal, essa aqui foi uma experiência inicial que a gente fez aí com o ID3. Temos o vídeo completo no canal de apresentação do carro, quando a gente foi lá na Volkswagen mostrar as funções, espaço interno, vale a pena conferir esse vídeo. E se ainda faltou alguma coisa aqui no vídeo, faz o seguinte, deixa o comentário aqui embaixo, que na primeira oportunidade eu trago aqui o André Drigo de novo para responder as perguntas que vocês internautas fizeram. Mas como vocês viram, a experiência de condução aqui do ID4 foi muito legal. Gostou? Achei sensacional. Tô esperando agora a nossa matéria de longa duração pra gente poder explorar tudo isso aqui em detalhes. Só chamar que a gente anda junto. Adoro andar nesse carro também. Pessoal, só aqui no YouTube do Comprecar TV. Pessoal, como vocês viram, tem muita coisa legal aqui no ID3 e no ID4. Agora, André Drigo, tem outras coisas que a gente não conseguiu mostrar, porque o test drive foi relativamente curto, né? Exato. Vamos começar falando aqui da tecnologia do farol. Por quê? Então, o farol ele é o Matrix, composto 100% por LEDs. Ele tem funções, logicamente, mais avançadas que o farol normal. Tem uma leitura através de uma câmera e tem um controle aqui dentro, uma unidade de controle que faz com que ele tenha todo tipo de controle automático nas rodovias, anti-ofuscante contra um carro vem em sua direção contrária, e também ele lê para distâncias curtas e longas de acordo com a velocidade. Moral da história, temos um farol aqui muito mais avançado que aquele IQ Light que a gente mostrou no Taos. Exato. Então, tem mais funções aqui que é o Matrix. É um outro degrau. É um outro degrau. Outro degrau tecnológico. E ó, tem mais coisa aqui.
O que é o tal do ID Light? Então, o ID Light é uma luz de LED que fica sobre o painel. Essa luz de LED, o que ela traz para você? Várias funções de como o carro está sendo conduzido. Por exemplo, toca o telefone, o seu celular, ele automaticamente ilumina a luz que está chegando uma chamada para você. Outra função que eu acho que é a mais importante dessa luz, desse LED, precisa de recarregar. Começa a chegar no limite da bateria, uma luz fica vermelha intensamente para você, te avisando que você legal. precisa procurar um posto de abastecimento Não de tem carro como elétrico. você esquecer. Não tem como esquecer, está sempre ativa lá, te indicando as funções do carro. Muito legal. E tem mais coisa. Interação por comando de voz, né? Interação com comando de voz, né? Você conversa com o ID, pede funções. Exemplo legal, você está sentindo calor no carro, lá do motorista, você fala, estou com calor. Automaticamente ele abaixa a temperatura do lado de que vem a voz. Se foi do lado direito ou esquerdo, Ele sabe o lado que você está falando. Ele sabe o lado, pela divisão da fonte de climatização, ele regula o termômetro do climatizador para você ou para quem está do lado. E ó, tem mais uma outra coisa muito legal, né, pessoal? Vocês estão bem acostumados aí a usarem smartphones ou até mesmo computadores onde você faz toda a atualização na sua casa, né? Aqui no carro não é diferente, né? Não, o carro ele é totalmente conectado. A plataforma MEB permitiu isso, né? Então já ao redor do mundo o carro está conectado e ele faz o quê? Ele tem o software update over the air. Automaticamente pelo ar você faz o update do software com um nível mais evoluído, um nível mais novo. E também ele tem o Car2X, comunicação entre IDs. Se um identifica trânsitos na frente, por exemplo, ele avisa os outros que podem já se antecipadamente mudar de rota. Pessoal, sensacional aí as tecnologias que vocês estão vendo aí do novo Volkswagen, tanto o ID3 quanto o ID4. E no futuro muito próximo a gente vai poder testar tudo isso, né, André? Espero que sim. Bom, como vocês estão vendo, tem muita coisa legal ainda para contar do carro. Esse foi um primeiro contato que a gente teve aí com o veículo, explicação do especialista da Volkswagen. Mas olha só, de novo, quer saber mais alguma coisa? Deixa o seu comentário. E como vocês já sabem, essas matérias super completas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.